E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, capítulo 1, versículo 1: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou mão achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, diante da face do Senhor. Verso 4: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançava no mar os seus bens, os bens que trouxeram da fazenda, para aliviar a carga. Porém, Jonas desceu aos lugares do porão, que coisa, deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: o que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Ou seja, você trabalha com o quê? De onde vem? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram: o que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E ele disse: levanta-me, lance-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como
aprouve. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Que palavra clara e específica de que não vale a pena desobedecer a Deus. Que o preço de desobedecer a Deus é um preço alto. E a história de Jonas nos ensina coisas muito importantes sobre esses dois quesitos: desobediência e fugir do propósito de Deus. Primeiro, que a história deixa claro algo que é impossível: fugir de Deus. Se Deus tem um propósito contigo, se Deus tem um propósito na sua vida, se Deus tem um propósito para você, esse propósito é uma missão de vida. Você nasceu para isso. E você não vai conseguir fugir disso. O Salmo 139, o salmista faz uma pergunta direta: como conseguirei fugir da tua face? Para onde eu irei nessa fuga? Seria isso possível? Porque se eu cavar um buraco na terra, essas são as palavras do salmista, e fizer desse buraco que eu cavei na terra o meu esconderijo, os teus olhos me acharão lá. Se eu ganhasse asas e voasse acima das nuvens, ali os teus olhos me veriam. E ainda que fosse para o fundo do mar. No mesmo salmo, o salmista diz: as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Os olhos de Deus pairam sobre a terra como chama de fogo, que tudo vê, que tudo sabe. Às vezes, quando eu pastoreava uma outra igreja, eu cheguei a pegar uns obreiros, uma turma de obreiros, em uma certa situação. Quando eu baixei o vidro do carro, o pastor está ali do outro lado da rua vendo a gente. Eu falei: antes de temer a um pastor, se torna necessário temer a Deus. Porque antes de um pastor ver ou qualquer outra pessoa ver, precisamos ter a consciência: Deus está me vendo ao tempo todo. Eu não posso me esconder de Deus. Eu não posso fugir da presença desse Deus, que a todo tempo me vê, que sabe os meus caminhos. A Bíblia diz que os caminhos dos homens é sondado por Deus. Deus sonda e esquadrinha até pensamento. Sem que haja palavra na nossa boca, tudo a gente vê. E quais são as razões que levam, às vezes, os homens a fugirem de Deus? Em Gênesis, o que levou Adão a tentar se esconder de Deus foi o pecado que fez ele, junto à desobediência, darem as mãos ao fracasso, por não terem obedecido a Deus. Quando Deus se apresentou a eles, o seu semblante se cobriu de vergonha diante da voz de Deus. Adão tinha um amigo. Esse amigo conversava com ele todos os dias, quando o dia estava virando noite, o que chamamos de viração do dia. Deus fazia questão de descer no jardim. Deus conversava com Adão como nunca conversou com outro homem.
Adão via Deus face a face, conversava com Deus. Imagina Deus todos os dias conversando contigo face a face, como o pastor Cláudio está falando aqui contigo. Deus falava com Adão. Imagina a alegria, a satisfação de Deus perguntando para Adão: como é que foi o seu dia? Como você está se sentindo? Compartilhando alegrias, compartilhando momentos inesquecíveis de glória, de poder, de esplendor, porque é isso que tem a presença de Deus. Compartilhando de coisas maravilhosas. Mas a voz da serpente entrou no jardim, e não somente Eva deixa aquela conversa que tinha com o seu amigo, porque Deus não era amigo só de Adão. Eles deixam aquela conversa gostosa com Deus, aqueles momentos maravilhosos, para escutar a serpente. E a serpente influencia eles, a começar por Eva, e essa influência vai até Adão, e eles desobedecem. A desobediência deles gera o pecado, que consequentemente gera morte, que consequentemente vai gerar a perda do jardim, que consequentemente vai gerar as dores de parto. A vida deles, por causa dessa desobediência, nunca mais será a mesma. E quando Deus resolve fazer algo que é de rotina, Deus vem no mesmo horário. E Deus vem procurando Adão. É como se Deus entrasse dentro daquele jardim, perguntando: aonde está o meu amigo? Aonde está aquele que conversava comigo todo fim de tarde? Que a minha presença, a minha glória, o meu esplendor se manifestava para ele. Mas a desobediência de Adão fez Adão ter vergonha dessa conversa. A intimidade já não é mais a mesma. A comunhão ali já não é mais a mesma. E Adão está entre as folhas da sua vergonha, escondido, longe do seu amigo, longe do seu propósito, porque o propósito de Deus em ter feito o homem foi ter essa amizade com o homem, esse relacionamento, essa aproximação. Deus nunca quis estar longe do homem. A prova disso é que enviou Jesus Cristo para rasgar o véu e nos levar a ter direito de acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho da nova aliança. Deus nunca quis estar longe do homem, mas o homem teima desde o Gênesis a estar longe de Deus. Em dado momento, que levou o homem a fugir de Deus foi o medo. Elias, depois de ter feito episódios, ter sido personagem principal de episódios extraordinários como o Carmelo, aonde ele ora e fogo desce do céu. Ele ora e os profetas de Baal são envergonhados. Naquele episódio do Carmelo, Elias mostrou quem era Deus e provou que Baal não era nada. Mas aí veio as ameaças, porque a vida vai ter afrontas, a vida vai ter ameaças. O reino das trevas não aceita ser atacado sem contra-atacar. Jezabel ameaça Elias de morte. Jezabel ameaça Elias de que ia arrancar a cabeça dele, de que aquela vergonha não ficaria barato. Elias foge. Ele não quer mais seu ministério, ele não quer mais o seu propósito. A afronta gerou medo, o medo gerou depressão. O desequilíbrio emocional de Elias é tão grande que ele se esconde dentro de uma caverna. Dentro daquela caverna, ele pensa estar escondido de Deus.
Ele pensa que vai conseguir pegar o seu propósito de vida, seu ministério, sua história, e vai conseguir parar com tudo ali dentro daquela caverna. E ele começa a orar dizendo: Deus, me mata. Está fugindo do propósito pelo qual Deus chamou ele. Eu não quero mais viver, eu não quero mais ser profeta, eu não quero mais nada disso, eu não quero mais meu chamado. O que eu quero é morrer. Esse homem quer pôr fim à sua vida. Mas eu conheço um Deus que é maior do que os nossos medos. Eu conheço um Deus que é maior do que as nossas crises. Eu conheço um Deus que é maior do que a depressão. Eu conheço um Deus que é maior do que as nossas amarguras. E esse Deus está aqui nesta manhã dizendo: ainda que você não queira mais nada com a vida, eu não vou desistir do propósito que eu tenho para você. Ainda que você esteja entre aqueles, e se não está, chegará um dia de estar sim, abatido. Não quero mais, não aceito mais, prefiro ter uma vida calma, tranquila, parar por aqui. Deus está falando: você não vai conseguir fugir dos meus planos. Jó 42, verso 1 diz: Deus, eu sei que tu tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedidos. Deus pensou em um projeto para a tua vida desde o ventre da sua mãe. E você não vai conseguir fugir desse projeto pelo qual Deus te escolheu. E detalhe, se não fosse esse projeto, pelos perigos que a vida te proporcionou, você nem aqui estaria. Você estaria morto. Tem gente aqui como eu. Eu já passei perto da morte um montão de vezes. Desde que nasci. A minha mãe fala declaradamente, várias vezes, das tentativas de aborto, para que eu não nascesse. Deus escreveu um propósito para a tua vida, por todos os dias da tua vida. Está escrito que Ele escreve os nossos dias. Levante a mão, você vai falar uma frase muito forte agora. Diga: eu jamais vou conseguir fugir daquilo que Deus escreveu ao meu respeito. Come pão, Elias. Bebe água. Porque a tua história não acaba aqui. Teu propósito não acaba nessa luta. Tem luta que leva a gente a querer fugir de tudo, parar com tudo. São pressões espirituais, são batalhas emocionais, são crises existenciais, são coisas da vida. A vida não é fácil, a vida é um desafio, mas atenta para o que Deus está falando. Fugir do propósito de Deus pode custar caro. Só que a história que aqui lemos, se tem um Adão que foge de Deus por causa do pecado, um Elias que foge do seu propósito por causa do medo. Eu aprendi uma coisa na vida, que quando o homem foge de Deus, ele cai dentro de Deus. Estranho isso. Mas o homem, ele dá círculos e volta ao mundo, e quando ele para dentro do projeto de Deus. Porque quando Deus te escolhe e escreve um propósito para a tua vida, Ele te cerca em volta. Você está cercado por Deus. Você está marcado por Deus por dentro e por fora. Jacó fez tudo aquilo, né? As pessoas muito falam de que Jacó enganou seu irmão. Não, Jacó negociou com seu irmão. A negociação foi injusta, mas foi negociado. Ele não roubou a primogenitura, ele comprou. Comprou barato, porque era bom negociador. Mas aquilo gerou ódio, revolta. Ele foge de casa. Eu vou para bem longe, eu vou fazer na minha vida o que eu quiser. Quando ele para descansar, ele parou em Betel, casa de Deus. O significado da palavra Betel:
Aleluia. Ele deita para dormir e a visão que Deus dá para ele é anjos subindo e descendo. A Bíblia não fala descendo e subindo, fala subindo e descendo, porque os anjos já estavam aqui embaixo trabalhando por ele. Ninguém vai conseguir fugir do seu propósito. Se Adão foge do propósito por vergonha, por causa do pecado, Elias foge do propósito por causa das ameaças e do medo. Jacó foge do propósito por causa de uma crise de família. Por que Jonas fugiu de Deus? Por orgulho. Por não aceitar o propósito de Deus para Nínive. A sua consciência dizia que a misericórdia de Deus não era para os nivinitas, que o povo de Nínive tinha que morrer. Era um povo cruel, pagão, inimigo de Deus. E eu levar graça para esse povo? Fala comigo assim: nem sempre Deus vai mandar eu fazer o que eu quero. Vai ter dias que Deus, aleluia, vai me colocar dentro de um propósito que eu não quero, dentro de uma missão que eu não quero. Vai mandar eu fazer algo que eu não quero. E aí é a hora de eu entender que Ele é o Pai, eu sou o Filho. Ele é o pastor, eu sou a ovelha. Ele é o Senhor e eu sou o seu servo. Que essa vida aqui não é mais minha. Que quando você resolve e declara que você vai servir a Deus, essa vida pertence a Ele. E se pertence a Ele, Ele faz da minha e da sua vida o que Ele quiser. Eu vou entrar no navio que eu quero. Eu tenho dinheiro. Eu compro a passagem. Tem gente que vai ter tantos prejuízos fugindo do propósito de Deus. Você só vai atrasar a caminhada. Você só vai atrasar o relógio da sua vida. A viagem era para ser bem mais rápida. O propósito era para ser bem mais fácil. Mas quando alguém resolve dizer eu vou fugir, ele paga a passagem, mas não chega no destino. Aleluia. Ele compra a passagem, mas não conclui o destino. Porque a primeira resposta de Deus na história está escrita assim: e Deus mandou um forte vento. Assim está a vida de muita gente, cercada de tempestades e ventanias, por insistir em fugir do propósito que Deus escreveu para você. Porque essa luta não acaba. Porque esse desespero não cessa. Porque as coisas não se resolvem. Nem tudo é Satanás. Oramos muito contra a maldição. Oramos muito contra a macumba. Mas esquecemos que se fugimos do propósito e da vontade de Deus, Deus pode estar sendo o nosso maior adversário. Porque aqui não é o diabo que sopra sobre o navio. Não são os demônios que levantam as ondas. Está escrito que Deus soprou sobre o navio. E quando não entenderam que o peso do navio era desobediência, a palavra insiste em dizer: e soprava Deus cada vez mais forte. O que é que a Bíblia está falando aqui? Que a desobediência de Jonas fazia as coisas ficarem cada vez mais pior. O barco estava quase se quebrando. E aqui tem um detalhe terrível. Porque uma coisa é eu desobedecer,
e pagar por isso. A desobediência é minha. Só que aqui na história de Jonas deixa algo claro, que não é bem assim. A desobediência de Jonas leva o primeiro prejuízo para ele, de comprar uma passagem que ele nunca vai chegar no destino. Primeiro prejuízo é dele, mas o prejuízo passa para quem está ao redor. Os homens estavam a trabalho, a viagem não era um passeio, eles estavam levando cargas, colheitas. A Bíblia diz aqui que era patrimônio de fazendas. Colheram, trabalharam, e agora estão lançando tudo fora, sem saber por quê. Porque tem um camarada que resolveu Deus dizer para ele: vem para cá, e ele vai para lá. A sua desobediência pode fazer as pessoas que estão ao seu redor pagar um preço, sofrerem. Deus está falando nesta manhã: sofre você e sofre quem está à sua volta. Foi assim lá com Josué. Josué ganhava todas as batalhas. Tudo que vinha pela frente, Josué atropelava. Aí um camarada resolveu pegar uma capa que era amaldiçoada, de povo pagão, que Deus deu ordem que não era para pegar nada. Ele pega a capa e esconde. O povo vai para a guerra e todo mundo perde a batalha por causa de um homem. Toma cuidado, porque pessoas que não têm nada a ver podem sofrerem por causa da sua desobediência. Aqui no navio todo mundo perde seus bens. E quanto mais o prejuízo vai aumentando, mais vai aumentando a ira de Deus. A palavra se repete: e o vento ia ficando cada vez mais forte, e o mar se embravecendo. É só você pegar a sua vida e fazer um resumo. As coisas têm melhorado para você, ou cada vez que passa tem piorado? A situação tem ficado mais fácil, ou cada vez que passa tem ficado mais difícil? E é preciso fazer esse resumo para que não se cometa o mesmo erro de Jonas. O erro da inconsequência de Jonas é sem precedentes, porque o barco está quase se quebrando, o navio está se partindo, os homens estão jogando cargas fora, está um desespero por todo lado, está dando tudo errado e ele está dormindo. Quantos estão em um sono espiritual tão pesado que não conseguem ver que a sua vida, em vez de andar para frente, está andando para trás, que portas que já eram para ter se aberto estão fechadas, que sonhos que eram para ser realizados não são realizados, que as coisas não acontecem, que você parou no tempo, que a sua vida não está funcionando, que as coisas não acontecem. A palavra de Deus nessa manhã grita dizendo: é hora de acordar do sono espiritual. É hora de perceber que a sua desobediência está atrasando a sua vida e atrapalhando a vida daqueles que estão em sua volta. Até quando você vai insistir no seu projeto, se Deus já te chamou para o projeto dele há muito tempo? Eremai, canto e... A voz de Deus brada nesta manhã aos meus ouvidos dizendo: está na hora de descer do navio da desobediência. Nem que seja para experimentar, porque desobediência geram consequências terríveis. Desobediência, além de atrasar a viagem, gera prejuízos. E não só isso, até se resolver as consequências da desobediência, precisa se fazer a rota. E às vezes, para fazer a rota, não pense que vai ser da noite para o dia, porque Deus não é mágico. Às vezes, no caminho de se fazer a rota de volta, é preciso ser lançado no mar.
É preciso deixar de ser peso. A tentativa aqui é aliviar o navio. Quem é o peso do navio? Jonas. Lança no mar. Ele é engolido por um grande e poderoso peixe. Que significa isso? Deus dizendo: eu posso tudo, eu só não vou é te perder. Eu te coloco onde eu quiser. Eu faço da tua vida o que eu quiser. Eu faço contigo o que eu nunca fiz com ninguém. Você viu algum outro homem dentro da boca de peixe? É que tem coisas que são tão grandes, tão extraordinárias, que só acontece com uma pessoa. Quantas vezes Deus abriu o mar? Quantas vezes Deus abriu o Jordão? Uma. Homens andando dentro do fogo, na Bíblia. Uma. Deus abrindo a terra, engolindo muralha. Criança matando gigante. Coisa grande só acontece uma vez. Eu quero profetizar para você voltar para o propósito que Deus te quer, no caminho que Deus te quer, para você voltar a escrever a palavra obediência na sua história. Deus vai fazer contigo algo que não fez na vida de ninguém ainda. Levante as mãos, deixa eu profetizar coisas inéditas para Deus. Só que até no milagre tem sofrimento. Você sabe qual foi a oração que Jonas fez dentro da boca do peixe? Ele disse: da minha angústia eu clamei ao Senhor. O peixe foi um milagre para salvar a vida dele. Mas eu acredito, pastor Moacir, que a consciência de Jonas ficou profundamente angustiado. Não foi pelo local que estava, no meio das espinhas do peixe, das trevas, da escuridão, sem ver nada. A angústia maior aqui é alguém que tem inteligência dizer: eu não precisava passar por nada disso. O caminho era tão mais fácil, que quando Deus manda você ir, até a passagem Ele paga. Ele te coloca na classe A, na obediência a confortos, prosperidade e, acredite, facilidades. Aleluia. Agora esse rapaz está nas espinhas, nas entranhas. As entranhas aqui são as espinhas do peixe. A Bíblia diz que, eu acredito, Deus preparou oxigênio para ele lá, mas Deus não preparou luz. Ele viu o abismo mais profundo, as trevas, até ser vomitado em Tarsis. Combina com o que eu falei? Você foge de Deus, e quando você cai dentro de Deus. Que você saia daqui nessa manhã com essa palavra: é impossível fugir de Deus. E aos que tentam fugir de Deus, o preço é altíssimo. Deus está falando: você vai cumprir o seu propósito. Com obediência é mais fácil. Com obediência é mais leve. Com obediência é mais rápido. Mas com desobediência, olha quanta coisa já aconteceu aqui, gente. Prejuízo para os homens. O camarada é lançado no fundo do mar. Está entre as entranhas do peixe, é vomitado em Tarsis. Tudo porque pegou a rota diferente da rota que Deus deu para ele. Ouça o Espírito Santo gritando a sua alma, dizendo: não vale a pena desobedecer. Não vale a pena viver suas vontades. Não vale a pena. A partir de hoje, saia daqui a todo tempo perguntando: Espírito Santo, qual a tua vontade para a minha vida? Me mostra, me ajuda a obedecer. Porque olha aqui, Deus fez
com Jonas. Deus fez com Jonas o maior trabalho missionário da Bíblia. Três dias pregando o evangelho. O povo de uma cidade inteira, que era uma cidade de bárbaros ignorantes. Eles eram tão ignorantes no conhecimento, que a Bíblia chega a falar que eles não sabiam o que era a mão direita e o que era a mão esquerda. Mas Jonas vai enviado pelo propósito de Deus. Aqui agora ele está dentro do que Deus quer. Em 3 dias pregando, a cidade inteira se converteu. É o maior trabalho missionário da história bíblica. A cidade inteira reconheceu quem era o Deus de Jonas. E Deus mostra uma coisa para Jonas, que não vale a pena esse orgulho. Não vale a pena viver pelo orgulho. A história de Jonas mostra algo interessante, tremendo. Que se tem uma coisa que Deus sabe, embora seja Deus rico em misericórdia, embora as misericórdias de Deus não tenham fim, Deus mostra que para conversar com o homem, mostrar algumas coisas para ele, mudar os seus conceitos, mudar sua forma de agir, mudar sua forma de pensar, mudar a sua forma de ser, Deus sabe punir o homem para fazer isso. Quando Jonas acabou sua tarefa, ele procurou uma sombra e achou uma pequena árvore que a Bíblia diz, olha só o trabalhar de Deus aqui, que Deus fez essa árvore crescer. Ei, a sombra ficou boa. Depois de 3 dias pregando sem parar, sombra e água fresca é o que todo mundo quer. Hoje eu estou precisando. Sombra, está tranquilo, sossegado. Quem fez a árvore crescer? Um pouquinho mais alto. O mesmo Deus que fez a árvore crescer, mandou um bicho, uma bactéria. Isso me lembra, eu vou voltar à história, de um bárbaro que lutou contra o povo de Israel, queimou muitas casas, matou muita gente. Quando ele estava voltando para a sua terra, Deus mandou uma brava ventania sobre o mar. Ele saiu para a polpa do navio e gritou: o Senhor não é Deus para lutar comigo em terra seca. Você não é Deus. Eu quero ver você me vencer em terra seca. Deus disse para ele: eu criei um mosquito. Entrou um mosquito nas narinas dele e ele morreu com a paralisia no cérebro. Deus manda em tudo. O homem não consegue lutar contra Deus. Deus mandou um bicho. E a história diz assim, que a árvore que cresceu em um dia, morreu no mesmo dia. Aí Deus mandou um vento e mudou a forma do sol nascer. Olha quanta coisa Deus está fazendo aqui. E o sol nasceu e deu de testa com Jonas. Queimava ele. Está escrito. Ele sentiu como se a sua pele estivesse queimando. Me mata, Deus! Revolta. Profeta orgulhoso, que acha que pode fazer as coisas do jeito dele. Me mata! Eu quero morrer! A Deus disse: você quer o quê? Eu quero morrer. Não estou te entendendo. Tinha 3.000 almas indo para o inferno. E você não teve um pingo de misericórdia deles.
3.000 almas indo para o inferno. E você não teve misericórdia, não teve compaixão deles. Agora você está chorando por causa de uma planta. Deus fez a árvore crescer, mandou um bicho, mudou a história do vento, fez a árvore morrer. Tudo isso só para enviar uma mensagem para Jonas, dizendo: você não aprende. Você fugiu do meu propósito uma vez e já estava fugindo de novo. Mas eu sei chamar sua atenção. Muita coisa está dando errado. É Deus dizendo: deixa eu chamar sua atenção. Eu não vou te perder de vista. Olha, gente, diga comigo assim: Deus é Pai e eu sou filho. Eu já falei essa frase lá em casa. Você vai apanhar até aprender. Se você não aprender amanhã, você vai apanhar amanhã de novo. Vou te corrigir hoje, vou te corrigir amanhã e vou te corrigir quantas vezes for preciso. Pode ficar zangado, mas lá na frente você vai dizer assim: é para o meu bem. E Deus está fazendo isso com muita gente. Quando você aprender, as coisas mudam. Vou repetir essa palavra, é muito forte. Quando você aprender, as coisas mudam.